revista Piauí publicou uma matéria neste fim de semana interessantíssima que mostra, dá uma pista para a gente muito boa de por que o interesse do presidente da Câmara no Ministério da Saúde. Bom dia, Breno. O que você tem contra o deputado Arthur Lira, Breno? Bom dia, Mara, tudo bem? Nada contra o deputado, só a informação, né, reportagem que foi publicada ontem com a parceria, né, foi interessante, foi um trabalho que eu fiz junto com a repórter Alice Maciel, que é da Revista Pública, e já começando não com o conteúdo publicado, mas com a dificuldade para chegar no conteúdo. É uma história que eu escuto há 2 anos e meio, de que esse hospital em Maceió, então chamado Hospital do Açúcar, né, que passou a ser chamado depois Hospital Veredas. Esse nome Açúcar é porque os fundadores desse hospital, eles faziam parte de uma fundação, né, criada pelos produtores de cana-de-açúcar, pelos usineiros do açúcar lá no estado de Alagoas. Então, o Hospital do Açúcar ele se tornou desde 2016, quando teve o impeachment da presidente Dilma e o Ricardo Barros assumiu o Ministério da Saúde, ou seja, o progressista chegou ao Ministério da Saúde, uma mudança na gestão, né, que é um hospital filantrópico, mas desde então os diretores financeiros passaram a ser indicados pelo Arthur Lira. E esse então, quer dizer, novembro, dezembro de 2020 eu ouvi falar pela primeira vez, o Arthur Lira está aprontando por lá. Eu não consegui identificar, porque é uma caixa preta. E um trabalho de investigação que eu não vou dizer que durou 2 anos, porque nesse período eu fiz muitas outras coisas, certo? Mas o primeiro lei de acesso à informação que eu pedi foi em janeiro de 2021. E somente agora, nesse mês de junho, foi que, na verdade, eu uni a minha apuração com a apuração da Alice, que ela também estava investigando. A gente concluiu que a matéria ficaria mais sólida, mais forte, se a gente juntasse o que nós dois estávamos tentando paralelamente. E trouxemos essa história que foi publicada ontem à tarde, nesse domingo. A história mostra assim, alguns fatos, só para resumir, né, para o telespectador aí, para o parceiro que não viu a notícia. R$ 1 bilhão é o total de recursos públicos transferidos para esse hospital desde 2016, sendo que a maior parte é de recursos da Prefeitura de Maceió. Você tem 287 milhões de reais de verbas federais e 271 milhões de verbas do governo estadual. Na parte transferida pelo federal e pelo estadual, o Veredas é a opção preferencial dos políticos em Alagoas. Apesar de não ser o maior hospital, não ter o maior número de atendimentos. Você tem a Santa Casa de Misericórdia de Maceió, que possui, a matéria traz os números, né, uma quantidade de atendimentos maiores. E você tem uma dificuldade enorme de entender como que esse hospital gasta o dinheiro, mas você sabe que ele gasta mal, que tem, pelo menos, uma gestão temerária. Por quê? Ele é um hospital que deve sistematicamente salários, ele não paga imposto, em parte porque, por ser um hospital filantrópico, uma entidade beneficente, tem algumas isenções tributárias, mas mesmo nos períodos em que as isenções não estavam válidas, o hospital acumulou dívidas previdenciárias, trabalhistas tem uma série de dívidas, assim, de impostos também, que não são honrados. E você tem também uma questão que é bem complicada, foi muito trabalhoso obter informações, mas eu obtive um contrato que foi assinado por esse hospital Veredas com um advogado que também é advogado do Arthur Lira, o Adriano Avelino, e atenção, é uma informação quente porque ele é um nome que está cotado para ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O Arthur Lira carrega ele para cima e para baixo em Brasília, puxando pelo braço, apresenta a todos, tem dito às pessoas que quer ver ele no nome da lista da OAB, porque a seleção para um cargo de ministro do TST começa com a definição de uma lista sêxtupla, são 6 nomes que a OAB vai apresentar, em seguida passa pelo Tribunal Superior do Trabalho, que vai filtrar para 3 nomes, e por fim vai para o presidente Lula, né, que ele vai ter que escolher quem vai ser esse ministro do TST. Pois Adriano Avelino recebeu 2 milhões e 800 mil reais para entrar num processo em 2018, em que o hospital discutia uma dívida que ele tinha com a Companhia Energética de Alagoas lá, enfim.
eram dívidas relacionadas a outro problema de gestão, que não pagar a conta de energia. E esse é somente um dos contratos que a gente obteve, mas a gente pode identificar que já atuaram por esse hospital nomes estrelados da advocacia, ou melhor, da magistocracia nacional. A advogada Roberta Rangel, que é a esposa do ex-presidente do Supremo, né, ministro do Supremo, José Antônio Dias Toffoli, e Eduardo Martins, filho do ex-presidente do STJ, Humberto Martins, alagoano, e que já foi também alvo da operação da Polícia Federal sobre desvio de recursos no Sistema S, que foi fruto de uma delação premiada do Orlando Diniz e que, como vários outros casos nos últimos anos, foi arquivado, né, diante de alguma filigrana jurídica no Supremo Tribunal Federal. E esse caso daí, assim, o que eu posso dizer é o seguinte: a gente só trouxe a ponta do iceberg, porque tem uma série de outras informações que a gente não pôde provar e por isso a gente não publicou, mas é um hospital em que a operação financeira é feita pelo grupo do Lira e que a gente não conseguiu, infelizmente, obter as prestações de contas do hospital. A prefeitura não informa, o governo do estado não tem a obrigação de informar também, porque o governo não tem um contrato direto com a prefeitura. O contrato da prefeitura é com... Perdão, o contrato do hospital é com a prefeitura e não com o governo estadual, certo? O governo estadual manda um dinheiro para reforçar o atendimento, né, assim como o governo federal. E as emendas parlamentares do orçamento secreto, para você ter uma ideia, né, no ano de 2021, que o Arthur Lira virou presidente da Câmara, enviou 18 milhões de orçamento secreto para esse hospital. No ano de 2020, que foi o ano da pandemia, até o fim de agosto de 2020, você tinha um repasse total de mais ou menos 53 milhões de reais para a Prefeitura de Maceió cuidar da saúde. Isso foi um repasse federal, foram valores diferentes somados. E desses 53 milhões, 30 e poucos milhões foram destinados para o Hospital Veredas. Quer dizer, 60% dos valores que saíram dos cofres federais para o combate à pandemia na cidade de Maceió foram diretamente para o hospital que o Lira tinha um diretor financeiro lá para operar. E quando eu digo operar, não estou falando que tem crime. É um diretor que vai definir a destinação do dinheiro. Então, assim, esse é um caso que tem camadas de gravidade que o leitor vai encontrar. Entre elas, você tem o Ministério Público Estadual não atuando como deveria na fiscalização desse recurso. A promotora que era responsável por fiscalizar o hospital se aposentou e foi trabalhar para o hospital. Assim, basicamente isso. E, enfim, esse acho que foi um resumo e eu quero que fique aqui o convite para vocês poderem acompanhar e, se acharem interessante, divulgar. Porque esse é um caso que merece uma divulgação e eu tenho certeza que é só uma ponta do iceberg que a gente revelou. Breno, primeiro, parabéns. Está virando uma rotina aqui eu ficar dando parabéns para você e para a revista Piauí. A matéria está muito boa. Aliás, essa cobertura que vocês estão fazendo está muito interessante. Vale a pena todo mundo... Vale a pena não, acho que é obrigatório todo mundo ler, sabe? Porque a gente reclama tanto, fala tanto e acaba falando sem saber. Agora você tem material ali com muita substância, com muito estofo para saber do que se trata essa ambição de Lira em relação ao Ministério da Saúde. Eu vou chamar o Bosco para essa conversa. Bosco, isso, como disse o Breno, é a ponta de iceberg que mostra essa necessidade de Lira para pegar o cargo de líder, né? Bom dia, Breno. Parabéns por mais essa matéria. A gente sabe... A gente está há muito tempo nessa coisa de jornalismo, né, Mara e Breno? Então a gente sabe que isso aí é um processo, né? Você tem hora que tem denúncias muito concretas, outra hora você tem os sinais de que aquilo se espraiou para outros setores, né? E o que me parece mais interessante nessa matéria, mais grave, é a falta de relação de causa e efeito, né? Ou seja, a desproporcionalidade entre os recursos que foram para lá, para esse hospital, e o resultado da aplicação desses recursos, que parece quase inexistente, né? E isso já é um sinal muito, muito claro
de que você pode estar acontecendo na saúde o mesmo processo que as matérias anteriores do Breno já mostravam na educação. A gente sabe que educação e saúde sempre foram e continuarão sendo os alvos maiores da cobiça dos políticos por causa dos seus orçamentos, não é? E quando você identifica, como a matéria anterior da Piauí identificou, essa questão dos desvios de verbas da educação, quando acontece isso num segmento, é muito provável que esteja acontecendo no outro. Não é? Não só a educação e saúde, esses são os maiores alvos, mas em outros segmentos também. É uma prática que tem acontecido, que acontece no Brasil há muitos anos, há décadas, não é? E que nesses tempos de mais tecnologia e mais recursos investigativos, não só ficam mais difíceis de passar em branco, como ficam mais visíveis para aqueles que estão ali investigando. São verbas federais, portanto, cabe as investigações são feitas pela Polícia Federal e pela CGU, não é? Eu lembro que a CGU tem 27 superintendências, então ela está em todos os estados brasileiros, ela está dentro dos ministérios, e a missão da CGU é acompanhar a utilização desses recursos federais, o que inclui emendas parlamentares, não é? Porque são recursos federais. E a lupa dos núcleos de investigação do governo, desde o advento do orçamento secreto, ela tem sido mais usada, ela está com o olho maior no uso desses recursos, justamente porque os patrocinadores desses recursos foram abduzidos, quer dizer, eles não aparecem, né? E esse recurso cai na mão de uma rede de intermediários, né? Isso ficou muito claro na matéria da educação, lá dos kits de robótica que o Breno fez, e essa matéria de agora na educação, como o Breno disse, é a ponta de um iceberg que indica o mesmo caminho no campo da saúde, Mara. Então, eu acho que ela terá desdobramentos. O próprio Breno já disse aí que não usou tudo que tem, porque nesses casos a matéria tem que ser muito firme, quer dizer, tem que ser muito comprovada, né? Então, essa cautela também é o que dá credibilidade ao que já saiu, porque está visível que existe um cuidado com a apuração e a comprovação. Eu tenho certeza que o Breno vai vir com mais coisa aí daqui a pouco, mas sim, isso mostra porque o interesse dos políticos em ter o comando dessas pastas, não é? Para ter o controle do orçamento desses recursos que vão para os estados. E dois setores, né, Breno e Bosco, nossa, que a gente se ressente bastante, que é a saúde e a educação. Puxa vida, se blindassem apenas esses dois setores, já era um ganho enorme para o país, né, em termos de investimentos, porque são dois setores importantíssimos para a economia, para a vida das pessoas, enfim, para melhorar o funcionamento da sociedade como um todo. A gente tem visto, por exemplo, na saúde, a gente tem visto o quanto esse sistema privado ele está em xeque. Tem saído diversas matérias, a gente vê, a gente acompanha, inclusive, vários casos que chegam até a gente, de como está ficando para a classe média difícil pagar um plano de saúde. Não tem como, está cada vez mais difícil. E o ideal é que todos nós pudéssemos ser atendidos pelo SUS, que tem profissionais muito competentes, que tem uma rede, enfim, que fosse assim, esse dinheiro fosse de fato investido na saúde pública para todo mundo. Isso deveria ser, aliás, é um direito constitucional, se eu não me engano, né, Bosco? Pois é, mas isso aí está tão politizado no Brasil, Mara. Você vê os hospitais do Rio, né? Exatamente. Coisa horrorosa que a gente vê lá, né? E agora, isso me lembra, por exemplo, nessa mudança ministerial que está em curso aí, que vai significar a saída
do Ministério da Daniela do Vaguinho, que sai do turismo, a compensação que o governo está buscando para o Vaguinho é exatamente comandos estratégicos, aliás, postos estratégicos na rede de comando dos hospitais federais do Rio. Aí você veja como é que funciona isso, quer dizer, virou realmente uma moeda de troca política, né? Então, assim, isso explica muito por que os hospitais estão nessa situação, não é? Aquilo que a matéria do Breno mostra em relação a Alagoas. Não há proporção entre o dinheiro que sai e o resultado que a gente vê. E o resultado a gente vê no atendimento das pessoas, não é? Então, a gente não precisa desenvolver aqui, detalhar aquilo que todo mundo já sabe e aquilo que todo mundo vê todo dia, né? A insuficiência do atendimento hospitalar no Brasil de um modo geral, né? A gente olha agora esse modelo de compensação que o governo encontrou para ministro do turismo que sai a utilização dos postos de gestão importantes na rede federal de hospitais. Então, isso aí, Mara, uma coisa crônica que precisa ser resolvida em algum momento, porque, como você disse, se esse dinheiro todo chegasse mesmo, Mara, e fosse utilizado de uma maneira séria, não é? Certamente o SUS estaria atendendo a todos nós, com certeza. Ou seja, Breno, dinheiro tem. Oh, desculpa, Breno. Só para complementar, quer dizer, dinheiro tem, né? O fato é que não está sendo usado onde deveria. Dinheiro tem. Eu acho que assim, a avaliação sobre se ele está sendo usado como deveria é necessária de ser feita também pelos órgãos de controle, e eu não percebo que estejam fazendo essa avaliação, né? Acredito que as denúncias da imprensa, elas jogam luz sobre pontos que precisam ser investigados. Infelizmente, nesse caso, eu pedi por exemplo, eu pedi informações sobre como o hospital gasta o dinheiro para a prefeitura, para o governo do estado, para o governo federal, pedi informação para o hospital várias vezes. Eles se recusam a responder, não responderam nenhum e-mail que eu enviei, não responderam o WhatsApp que eu procurei as pessoas, o presidente do hospital não respondeu, a diretora financeira do hospital não respondeu. Então, assim, existem algumas questões que fazem a gente pensar, né? A gente precisa cobrar também os órgãos públicos, não somente as autoridades, né? Como instituição, uma prefeitura não pode deixar de prestar informações sobre, por exemplo, apresentar a prestação de contas desse hospital. Isso tem que ser apresentado, né? Se foi submetido à prefeitura, por que não pode ser submetido ao público, né? Então, o que eu acredito é que a gente volta para os temas da impunidade, né, que vem crescendo no país, essa sensação de impunidade depois que a classe política conseguiu não só frear os avanços da Lava Jato, né, mas até desconstruir algumas condenações que tinham fartas provas, né? E você vê, o Cabral foi solto, o Cunha foi solto. Então, e não só isso, né? O Arthur Lira conseguiu, como presidente da Câmara, aprovar enfraquecimento da lei de improbidade administrativa. Passou agora essa lei Dani Cunha, que tem por objetivo proteger os auxiliares, né? Por exemplo, o Luciano Cavalcante seria um dos beneficiados com a aprovação dessa lei Dani Cunha. E o Luciano Cavalcante é o operador do Lira, que está sendo investigado no caso dos kits de robótica. Então, quer dizer, o que está havendo é assim, os políticos entenderam assim, tudo que nós precisamos resolver para continuarmos com esse uso do orçamento para o nosso próprio benefício, e não necessariamente enriquecer, mas movimentar, né, a política estadual, a política local, fazer o caixa de campanha, enfim. Então, está tudo sendo feito de uma ponta a outra com o que eu sempre falo e faço questão de frisar, a conivência do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que não investiga, simplesmente não investiga nada relacionado aos parlamentares,
e que vai terminar o mandato daqui a 2 meses, o que é um alento para a população brasileira. Mas esse é um comentário meu, porque não é a opinião da Piauí, só lembrando, tá? Ô, Breno, como é que faz para ler a sua matéria? A gente colocou um link aqui no chat para vocês entrarem lá e vale a pena ler essa matéria, é importante ler essa matéria. E se puder, seja assinante da Piauí, porque vocês estão fazendo uma cobertura incrível e isso tem a ver com o meu, o seu, o nosso dinheirinho que está sendo, como está sendo tratado. Como é que faz? A pessoa entra ali no link e já consegue ler a matéria? Sim, essa matéria está disponível, está aberta, né? Que a Piauí, muitas vezes, as reportagens têm que ser assinante, essa não precisa, está lá no site. E também você pode ler essa matéria no site da agência pública, porque foi uma reportagem feita em parceria, então foi publicada nos 2 sites. E, enfim, acredito que podem ter outras, né? Mas, né, no momento, essa matéria, esperar que essa matéria possa movimentar um pouco dessa água parada, né? Dessa situação que estava tudo decantado lá, né? Um jogo jogado. Eles não prestam informação, então ninguém vai fazer matéria, mas a gente conseguiu, né, furar essa barreira com as informações da apuração que a gente conseguiu, então imagino que agora vai poder vir mais informações. Agradeço aí ao Bosco também, né, por tão bem ter narrado como que essa situação se insere, né, no contexto nacional. E sim, hoje falar dos municípios, falar do local é falar do nacional também, porque como o próprio presidente da Câmara fala, né, o orçamento ele se torna mais municipalista, né? E eu acredito que é muito importante manter essa fiscalização. Torcendo também para que os outros veículos de imprensa entrem nesse caso, porque tem muita informação por ali. Agradeço você também, Mara, o convite. Eu falei Mayra, eu ainda estou na minha cabeça com a Mayra Aguiar, viu, Mara Luque? Depois daquela matéria lá da DAPS, né, do Mais Médicos. Breno, muito obrigada. É sempre ótimo ter você aqui com a gente. A gente vai continuar acompanhando vocês e eu reforço que leiam a matéria, divulguem, partilhem. É o tipo de coisa que você pode mandar pelo Zap, que é informação confirmada, apurada, checada, e é importante que a gente acompanhe e pressione, inclusive, para que as instituições, os órgãos de fiscalização funcione. Isso que você falou é muito importante. Muito obrigada, Breno.